Afinal de contas, a quem pertencem as nossas memórias? O que fazemos com elas? Como diria Gabriel Garcia Marques, na epígrafe do livro que eu quero te recomendar hoje, a vida não é o que a gente viveu, e sim o que a gente recorda dela e como recorda para contá-la. Hoje eu quero te falar de A História de Abel, livro de crônicas de Luiz Carlos Vaz, que foi o primeiro livro que eu li nesse ano de 2022. Para quem não conhece, Luiz Carlos Vaz é jornalista, escritor, fotógrafo, também professor, um cara que nasceu lá em Ilha Negra, fica a 30 quilômetros de Bagé. Bagé é esse município que faz fronteira com o Uruguai. Então ele é um escritor fronteiriço, que vai trazer aqui nas suas crônicas uma série de aspectos que envolvem as suas memórias de infância. Muitas histórias, muitas coisas para contar, muitos assuntos interessantes. Eu vou dividir um pouquinho contigo sobre a história de Abel e outras crônicas, para que te faça, de repente, ter aquele gostinho de buscar essa leitura. Eu queria primeiro te dizer que tem duas características marcantes do Luiz Carlos Vaz, que obviamente transparecem aqui na obra literária dele, que são justamente a ironia, o bom humor e a inteligência. Um cara que eu já acompanho há mais tempo, porque tive a oportunidade de ser estagiário da sua parceira de bancada, há um tempo atrás, lá na rádio da Universidade Federal de Pelotas, no programa Federal Entrevista. E eu já sabia então dessas características do Vaz, muito peculiares, e que entendia eu que provavelmente estariam de alguma forma aparecendo aqui na sua obra literária, e isso de fato aconteceu. Então, é alguém que te deixa interessado pelo texto, te deixa preso à leitura, justamente porque sabe como usar as palavras, seja conversando contigo, seja na escrita. E o mais interessante é que ao ler o texto do Luiz Carlos Vaz, a gente sente como se ele estivesse sentado do nosso lado, contando causos, contando histórias. Muitas destas expressões que ele utiliza aqui são, de fato, expressões que eu, de alguma forma, ouvi da minha avó, dos meus pais, então é bastante interessante. Para quem é do Rio Grande do Sul, tem uma característica muito marcante também da linguagem própria dos escritores fronteiriços, mas para quem não é, tem uma curiosidade, poder compreender um pouco como seria essa vida nessas cidades que fazem divisa com outros países, como é o caso de Bagé, ali na divisa com o Uruguai. E o livro do Vaz é quase como um álbum de fotografia. Então esse é um mérito também do autor, que é fotógrafo. Ele conseguiu transformar esses textos quase que em imagens. É muito interessante a forma como a narrativa vai ganhando corpo, e em muitas delas temos as ilustrações das fotografias que serviram de inspiração para a construção dessas crônicas. A crônica que abre o livro, que dá nome inclusive a ele, a História de Abel, ela tem vários personagens, e conforme eu ia lendo, fui me remetendo a Gabriel Garcia Marques, lá no seu 100 Anos de Solidão, a outros autores, outras obras, e fiquei pensando como que aqui tem elemento para construir inclusive um romance, ou pelo menos uma novela, porque é muita coisa que dá a pensar. A primeira questão que a gente se faz, eu não quero dar spoiler, só para te dar o gostinho mesmo de fazer essa leitura, é se a gente está em dia com os nossos afetos. E a outra é o que a gente sabe das nossas origens. Qual o nosso conhecimento daquilo que nos constitui hoje enquanto sujeitos, para ficar aqui num trocadilho de sujeito literário. Então, essa retomada da nossa história é muito interessante, porque tem respostas que talvez estejam ali, que nós não sabemos, porque não conseguimos ir tão a fundo na nossa descendência, nas nossas origens, que podem nos dizer, inclusive, porque somos como somos hoje. E o Vaz consegue, de uma forma bastante interessante, trazer esses aspectos à tona. Então, esse foi um primeiro texto, é a porta de entrada, dá título ao livro, e realmente eu fiquei com essa impressão que daqui dá para tirar mais coisas, dá para aumentar, e eu até me questionei se essa história aqui ela é 100% verídica ou se ela tem alguma coisa de ficção, porque é quase que inacreditável como que se dá o desenvolvimento da trama e onde que os personagens se encontram. Então, eu certamente vou perguntar para ele isso no dia que eu for fazer a entrevista com ele. Vai rolar uma entrevista com o Luiz Carlos Vaz em breve aqui também no canal do Sujeito Literário. O livro do Vaz é aquele tipo de livro que tem crônicas que te fazem ficar com aquele sorrisinho no canto do lábio, sabe? Um texto agradável de ler, que te faz emergir na história, procurar as tuas próprias lembranças, as tuas experiências enquanto criança. Eu viajei aqui com um menino
Luiz Carlos, 5 anos, na sua primeira tentativa de fazer a barba, na sua experiência em tentar fazer a barba, escondido do pai e da mãe. Depois fui viajando com ele aqui também nos objetos de infância, naquilo que a gente constrói, o estojo que ele construiu e guarda as suas principais relíquias, né, para que possa recordar, rememorar bons e maus momentos. E aí a relação dele com a mãe, que é algo muito especial, que transparece aqui. Não tem como não pensar na mãe do Luiz Carlos Vaz como uma grande guardiã das suas memórias. E de tudo que ele talvez não tenha vivenciado na prática, experienciado, mas que ouviu pela voz da mãe, pelas experiências da mãe, e ele consegue transpor isso em forma de crônica, em forma de texto, em forma de poesia. E isso foi muito legal, porque ao entrelaçar aqui a relação do Luiz Carlos Vaz com a sua infância, com seus pais, com sua família, a gente também é convidado a fazer esse mesmo movimento, como no livro do Paul Auster, que eu citei há pouco tempo aqui no Sujeito Literário, que eu te recomendo fazer a leitura, que é A Invenção da Solidão. Também tem resenha aqui no canal. E nessas pequenas crônicas, o Vaz consegue carregar também elas de pequenos eventos históricos da vida nacional que se entrelaçam com a história da família dele, né, com relação ao nome de um tio. Situações da vida do Pelé, por exemplo, disputar uma partida lá em Bagé, quando ele ainda era menino, o show do Roberto Carlos. Então são outros personagens que acabam aparecendo aqui sob o olhar do autor nestas breves crônicas. E a menina da bica, hein, Vaz? Onde andará a menina da bica? Aqui com o teu texto faz com que a gente sinta uma angústia muito próxima da tua, a gente compartilha dos teus sentimentos. Eu fiquei com muita vontade de saber onde andará também a menina da bica. A conhecer o gosto daquela água que tu tanto falas, conhecer o gosto da liberdade, o gosto de voltar no tempo, de voltar na infância. Menina da rua, que mata a sede na bica. Quem és tu, menina? Que gosto tem essa água, que tomas direto na bica? Tem gosto de liberdade? Tem gosto de meninice? Ou será de desgosto, de abandono e miséria? Menina da bica, onde andas hoje, menina? Será que mataste a sede que tinhas naquele dia? Por que não provei também da água daquela bica? Assim lembraria o gosto da água daqueles dias, agora tão distantes, só na fotografia. Leiam A História de Abel, de Luiz Carlos Vaz. Essa é a dica do Sujeito Literário de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.